livro em áudio executado por Cristiane Batista. Se inscreva, deixe sua curtida, receba minha gratidão. C.G. Jung. Profecias de Nostradamus. Foi possível predizer, de algum modo, o desenrolar da nossa história religiosa e, consequentemente, da etapa essencial da evolução psíquica, seja cronologicamente seja quanto ao conteúdo, à luz da precessão do ponto vernal através da constelação de Peixes. De fato, a predição foi feita, como vimos, e coincide com o fato de a Igreja ter se cindido no século XVI. Desde então, instalou-se um processo enantiodrômico que poderíamos chamar, talvez, de movimento horizontal, ou seja, de conquista da terra e de domínio da natureza, ao contrário do impulso gótico em direção às alturas. A linha horizontal interferiu na linha vertical e a evolução espiritual e moral passou a processar-se numa direção anticristã cada vez mais nítida, e em nossos dias estamos em uma crise da civilização ocidental cujo desenlace é incerto. Neste contexto, eu gostaria de lembrar as predições astrológicas que Maître Michel Nostradamus fez em uma carta dirigida de Salon ao rei Henrique II da França, em 27 de junho de 1558. Após a descrição de um ano que, entre outras coisas, se caracterizará por lê-se o seguinte: Elian e Sira, Elica menusment comprenance de se que durera itiar començance Elian e Sira fight plus grande persecution a Eli Eglise Christiane que N a este fight in Africa, e durera setiai se jusquis a Elia no 1790 do que Elion cuidera estriune renovation de secli. Edenes e celui temps, em icelis contres lapiuissons infernalimetra Eli encontre de Eli Eglise de Jesus Christ lapiuissons des adversaires de Saloi, que sira Eli sacandante Christ, lequel persecutera Eli Eglise sanvrai vicairi, par moien de lapiuissons des rois temporeus que serão par leurignarense duits, par langues que trancheron plus que nalglaive entre les menos de Eli incense. A respeito dessa perseguição lese ainda, la persecution des gens ecclesiastiques prendração origine par la puissance des rois aquilonaires, eu nos avec les orientaux. Esse persecution durera 11 ans, quelque peu moins, que par lors defailira Eli principal roi aquilonaire. Nostradamus acredita, entretanto, que Sane meridional aliado meridional sobreviverá ao primeiro, cerca de 3 anos. Ele prevê uma volta do paganismo, Sancta Sanctorum destruit par paganisme, a Bíblia será queimada e haverá um imenso banho de sangue, se grandes tribulations que jamais soit advenuit Eli depois la primir fondation de Eli Eglise Christiane. Todos os países cristãos serão atingidos pela calamidade. Existem determinantes históricas que podem ter levado Nostradamus a determinar precisamente o ano de 1792 como o início de um novo éon. Assim é que o cardeal Pierre de Ailly, Pedro de Aliaco, apoiando-se em Albumazar, escreve, em As Concordantia, a respeito da oitava conjunctio maxima, localizada no ano de 1693. E postilam erit complementum des revolutionum Saturnalium anno Christi 1789 hoc erit post dictam conjunctionem perennos 97 vel propi, risitaque praesuppositis dissimus codice mundus usque ad illa tempora dura verit,
quod solus Deus novit, multa itunque magnae emirebales alterationis mundi e mutations futurae sunt, e maxim cerca legs e sectas, non cum praedicta conjunctione eilis revolutionibus Saturni ad hoc concurre revolutio seu reversius superiores orbis, id est. Octava sphaerae perquame per alia praemissa cognoscitur sectarum mutatio. Andeis ris probabiliter concluditur quod forte cerca illa tempora veniet antichristus cum lege sua vel secta damnabili, quae maxima adversa erite contraria lege Christi, non licedi adventus sui determinato tempori vel momento haberi non possit humanitus certitudo. Tamen inditer manit locendo quod cerca illa tempora venturus sit putas taberi probabilis conjectura e verisimilis suspiciu per astronomica eudicea. Cum indictum sit secundum astronomus cerca illa tempora fieri mutationem sectarum iar secundum ias post machometum eritalicis potens, que legem foedam e magicam constituet. Ideu versimili probabilitate credi putast, quod post sectam machometi nulla secta veniet, nisi secta antichristi. Com referência ao cálculo do ano 1693, lembra de ele as indicações deixadas por Albumazar, segundo as quais ano mundi no ano da criação do mundo 3200 houve a primeira conjunctio maxima, incapite Arietis na cabeça de Áries. A este número acrescentaram-se, de cada vez, mais 960, que resulta, por fim, no ano dominiano de nossa era 1693 como sendo o ano da oitava conjunctio maxima. De Aile critica esta opinião na terceira parte de sua obra, chamando-a de falsa deduction. No seu tratado contra os supersticiosos astrônomos, de 1410, ele defende, de modo geral, a opinião segundo a qual não se pode submeter a religião cristã às leis da astrologia. Ele visa principalmente a Rogério Bacon, que ressuscitou a teoria segundo a qual o cristianismo se acha submetido à influência de Mercúrio. Só as opiniões supersticiosas ou heréticas, e em particular o advento do anticristo, são atribuídos por ele às influências astrológicas. Podemos admitir, sem mais, que Nostradamus conhecia estes cálculos e que corrigiu a data de 1789 por 1792. As duas datas são sugestivas e, à luz dos acontecimentos subsequentes, não é difícil mostrar que os fatos ocorridos nessa época foram precursores significativos de acontecimentos modernos. A instalação da Déesse Raison antecipou, na realidade, a orientação anticristã que desde então vem sendo seguida. A expressão Renovation de século utilizada por Nostradamus pode significar um novo éon, constitui, no entanto, notável coincidência a adoção da nova era, a contar daquele ano, por parte da Revolução Francesa, que tinha um caráter pronunciadamente anticristão. Tudo aquilo que fora preparado de longa data, ou seja, a enantiodromia que corria paralela com o símbolo astrológico de Peixes, e que se inicia claramente com o Renascimento, converti-se então em acontecimento manifesto. O momento pode ter parecido astrologicamente significativo, por diversos motivos. Era sobretudo o momento em que a precessão alcançava as estrelas da cauda do segundo peixe. Em segundo lugar, no ano de 1791 Saturno estava em, que é um signo de fogo. Em terceiro lugar, a tradição se ligará à doutrina das conjunctiones maximae e considerar o ano da oitava conjunctio maxima, em, isto é, 1693,
como o ponto de partida para os cálculos sobre o futuro. Este ano referência foi combinado com uma outra tradição baseada em períodos individuais de 10 revoluções de Saturno, que se completam a cada 300 anos. Neste sentido, Pedro de Aliaco se apoia em Albumazar, que escreve em sua Magnae Conjunctionis. Disciruin in code mutatio erit cum completae fuerin des revolutions Saturninae praecipui conveniat illa permutatio Saturnia de signa mobilia, isto é, de acordo com as indicações de Deaille, no ano 11 a.C. encerra-se um período de Saturno, evento ao qual ele associa o aparecimento de Cristo. No ano 289 termina também um outro destes períodos. O maniqueísmo é colocado em relação a este fato. O ano de 589 prenunciaria o advento do Islão e 1189 a importante época de Inocêncio III. O ano de 1489 anunciaria um cisma da Igreja, enquanto 1789, por fim, indicaria o advento do Anticristo, isto não tomado ao pé da letra, mas por inferência. Quanto ao mais, não era difícil completar com a fantasia, pois o arquétipo já estava preparado há muito tempo e só esperava ser completado. Compreende-se sem dificuldade que um usurpador nórdico tome conta do poder, tendo-se em vista que o anticristo é de natureza infernal, isto é, o diabo ou um filho do diabo, e também Tifão, que tem sua região de fogo no ponto boreal. O poder tifônico é de natureza triádica, por possuir dois aliados, um no Oriente e outro no Sul. Este poder corresponde à chamada tríade inferior. Nostradamus, o sábio médico e astrólogo, certamente conhecia a opinião segundo a qual o norte é a região do demônio, dos incrédulos e dos maus. Esta concepção se baseia, como informa Euquério de Leão, 450:16, em Jeremias 1,14, ab aquilone pendetur malum super homines habitantes terrae, e em outras passagens, como por exemplo, Isaías 14:12s, como a do Cessidiste de Sila Lussafar, que menoríbares. Corruisti interram que vulnerabas diantes. Que dissebas incorde tu, incoelum concendam, super astra deias altabus solium miam, sedebuim monte testamente, in lateribus aquilones etc. O monge beneditino Rabano Mauro, 856, afirma, aquilo est austeritas persecutionis e hostis antique suggestiu, J.R. 1,13, o vento norte significaria o demônio, concepção esta que derivaria de Jó 26,7. Que estendit aquilonem super vacuum, e appendit terram super nihilum, e explica, dizendo quod illorum mentibus, que gratia sua vacui, diabolum Deus dominari permittit. Agostinho argumenta como segue, quiseste este aquilo, nisse que dixit, ponam sedem meam ad aquilonem, erro similis altissimur. Tenuerat regnum diabolus impiorum, e possederat diantes etc. O Vitorino Garnério diz que o Malignus Spiritas se chama aquilo. Sua frieza seria a Frigiditas Peccatorum. Adams Cardas imagina uma monstruosa cabeça de dragão no norte, de onde provém tudo o que é mal. Essa cabeça expele pela boca e pelas narinas uma névoa ou fumaça de tríplice natureza, ou seja, a trina ignorantia videlis boni e mali, verie falsi, comodi e incomodi. Esta é a névoa, diz Adams Cardas, que o profeta Ezequiel viu chegar do norte, na visão divina,
a fumaça de que fala Isaías 14,31. No mínimo é de estranhar-se que o piedoso autor não se tenha preocupado em perguntar como é que a visão divina poderia vir justamente nas asas do vento norte e nesta névoa demoníaca da tríplice ignorância. Onde há fumaça há também fogo. Por isto se diz que a grande nuvem estava cercada de um clarão irradiante e de um fogo inextinguível em cujo centro cintilava algo como um fulgor de bronze luminoso. O vento do norte chega justamente da região ígnea e por isso, mesmo a despeito de sua frieza, é um ventas iurens, um vento abrasador, como Gregório Magno o chama, referindo-se a Jó 27,21. Este vento é os piritas malignos que atiça as chamas dos apetites do coração e desperta o vício no íntimo de qualquer vivente. É com o sopro do mau estímulo às concupiscências terrenas que ele incendeia os corações dos injustos, como afirma Jeremias 1,13. Vejo um caldeirão a ferver, que surge do lado do Aquilão. Em Gregório escutamos o eco da antiga concepção do fogo existente no norte, concepção esta ainda diretamente presente e viva em Ezequiel, pois sua nuvem de fogo surge ab Aquilone, de onde a desgraça se espalhará por sobre todos os habitantes da terra. Diante do quadro que acabamos de expor, não é de espantar que, ao fazer sua predição sobre o Anticristo, Nostradamus pense em um detentor do poder do norte. Já na época que precedeu a Reforma, a fantasia popular se ocupará abundantemente do Anticristo, como nolo mostram as numerosas edições do Anticristo da segunda metade do século XV. Este fato é de todo compreensível, em face dos acontecimentos que se achavam em gestação por essa época, o início da Reforma estava às portas. Por isso é que Lutero foi prontamente acolhido como anticristo, e parece possível que Nostradamus tenha designado o anticristo que surgiria depois de 1792, como Second Antichrist, porque o primeiro já havia aparecido na pessoa do reformador ou mesmo muito antes, na pessoa de Nero ou de Maomé. Não silenciemos a este respeito, aqueles que na Alemanha nazista acalentavam a ideia de que Hitler seria o continuador e consumador da obra da reforma, que Lutero executará apenas pela metade. Baseado nas datas astrológicas já conhecidas e nas possibilidades de sua interpretação, Nostradamus pôde predizer, sem maiores dificuldades, o breve início da enantildromia do éon cristão. Aliás, ao fazer tal previsão, ele mesmo já estava em plena fase anticristã, e lhe servia de porta-voz. Depois desta longa digressão, retornemos ao simbolismo do peixe.